A imprensa faz perguntas imensas e quer pedir que o entrevistado seja sucinto. Mas só para a gente conseguir girar aqui, Pedro Duran, por favor. Obrigado, Elisa. Minha pergunta é rápida. Eu vou até andar aí pertinho de você, senador. Vai lá. Hoje a notícia mais importante do dia é a vitória da Fernanda Torres, que ganhou o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro. E isso levanta um debate sobre algo que é muito caro para nós, para o senhor, inclusive, como político e parlamentar, que é a nossa democracia. Depois de amanhã nós temos o ato que vai marcar o dia 8 de janeiro, os 2 anos daquela tentativa de invasão, sede dos 3 poderes. Minha pergunta é, o senhor assistiu o filme, gostou, achou que merece, que representa bem esse período sombrio da ditadura? Pensa em ir no ato do dia 8 de janeiro, que está sendo organizado aí em Brasília. Qual que é a tua avaliação sobre isso? Olha, Pedro, primeiro, eu acho que essa relação de não se esquecer é muito importante. Se a gente não leva em consideração o que ocorreu na nossa história, a gente tem dificuldade de se situar no presente e projetar um futuro. Então, todos nós repudiamos qualquer ação que signifique censura, cerceamento da liberdade de expressão, prisão sem nenhum motivo, né? Prisões estendidas, relativização do habeas corpus, né? A própria tortura, né? O fato de se impedir que advogados tenham acesso a autos do processo, né? Se utilizar a lei de uma forma para os amigos e se utilizar a lei de outra forma para os adversários políticos. Então, nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil hoje, desculpe, né? Como uma repetição da história, só que com outros atores e de uma outra forma. Se eu discordo de alguém, eu quero ter a possibilidade de debater com essa pessoa, de contraditar com essa pessoa, né? De fazer o diálogo para que as pessoas possam fazer, quem está nos assistindo, um juízo de valor sobre o que está certo e o que está errado. Não se combate a desinformação ou a mentira, né? Se retirando as pessoas da possibilidade de estarem se pronunciando. Se combate com mais informação e com mais verdade. Tá? Então, nós estamos vivendo de novo um período sombrio da nossa história, né? Um período em que a democracia realmente ela está em perigo. No dia 8, inclusive, o presidente da República faz uma convocação a favor do que ele chama de democracia inabalável. Me parece, na verdade, que ele está fazendo uma ode à democracia relativa, porque esse mesmo presidente é aquele que vai estar representado formalmente em Caracas, na Venezuela, abraçando o ditador Maduro, que estuprou a democracia na Venezuela. É o mesmo que faz um discurso a favor da conciliação, mas todo dia quer dividir o Brasil entre nós e eles. Deveria estar buscando a conciliação e a pacificação. Mas a gente está falando, por exemplo, de anistia, porque muitos dos que estão na esquerda brasileira hoje ocupam o poder foram responsáveis por crimes de sangue, por assassinatos, por roubos a banco, né, por sequestro. E essas pessoas todas foram anistiadas e ocuparam postos importantes na política brasileira. O nosso Brasil tem uma tradição de pacificação quando tem líderes com legitimidade, com credibilidade, com capacidade de conduzir esse processo, não de dividir a sociedade. Então é evidente que no dia 8 de janeiro eu não estarei em Brasília, razões óbvias que eu não vou convalidar essa farsa que o presidente Lula pretende apresentar à sociedade brasileira. Senador, ouvindo o senhor, a gente enxerga aí quase que um paralelo que o senhor está fazendo, então, um paralelo entre a perseguição política ocorrida na ditadura com o que está sofrendo neste momento o ex-presidente Jair Bolsonaro. É exatamente esse paralelo que o senhor faz? Não apenas ele, é um espectro ideológico importante e relevante da sociedade brasileira. Hoje é uma relativização, que é a palavra da moda, da aplicação da lei. Veja, por exemplo, o que aconteceu recentemente, o jornal Folha de São Paulo, que eu acredito que vocês respaldam como instituição séria, publica diálogos entre os juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, na época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com um funcionário do tribunal naquela ocasião, onde o funcionário ele é instado a usar a criatividade para produzir provas contra um adversário político. Então, esse tipo de situação é tão séria e foi tão banalizada, tipo assim, tudo é possível contra fulano porque ele é inimigo da democracia. Relativizar a lei, né, passar por cima das convenções, abrir mão dos direitos individuais. Então, nós estamos vivendo um momento em que a sociedade brasileira precisa entender que quando o diabo sai da garrafa, é difícil colocar para dentro. Ou a gente entende isso e passa a ter uma postura de que o Brasil ele é plural e que é possível e necessário que haja um contraditório e que as pessoas possam se posicionar, ou a gente vai caminhar gradativamente
para um estado de exceção. Essa é a nossa preocupação e esse é o nosso temor. Ok.